Olá, amigos! Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre os diferentes estilos de yoga, né? Qual é a prática que a gente deve começar se a gente é novo no yoga ou na meditação? Essa é uma pergunta que realmente é difícil de responder porque existem tantos métodos e técnicas de ensino hoje em dia no yoga que pode ser um pouco confuso mesmo para quem está começando. Só que eu quero esclarecer algumas coisas que eu espero ajudar na sua busca para sua prática aonde quer que você more, né? Mas antes de falar, eu acho importante a gente lembrar que, como eu disse, existem inúmeras tradições que nos levam para o encontro com a gente mesmo, né? Existem inúmeros métodos e tradições que nos levam ao encontro com o sagrado. E existe uma analogia que eu gosto muito de pensar, que assim como existem tantas tradições, existem também inúmeros rios, mas que todos nos levam para o mesmo mar, né? Para o encontro com o divino, com o sagrado, com o momento presente, conforme, de qualquer maneira que você expresse isso, né? Mas o que é bacana é você não julgar se um rio é melhor que o outro, se uma tradição é melhor que outra. Eu já ouvi tantas vezes, até mesmo assim em círculos de professores, né, na comunidade de professores de yoga, dizendo que Forest Yoga não é o yoga verdadeiro, que Ashtanga Vinyasa é o verdadeiro yoga, o que Kundalini Yoga é o que te leva mais facilmente, com mais força para a iluminação. Enfim, o que eu acho bacana é pensar que todos os rios têm a mesma direção. E é importante a gente, primeiro, manter o respeito com todas as tradições e ver qual que vai levar a gente para o mar da forma que a gente mais se identifica, né? Qual a tradição que a gente tem mais empatia. E qual professor que a gente se identifica mais, porque isso faz super diferença, né? A professora que você faz as aulas, né? Então, antes de falar um pouquinho sobre cada método, eu peço que vocês levem isso em consideração. Que, respeitem as diversas tradições e experimentem mesmo os diferentes estilos de prática para você ver qual que você curte mais, qual que você tem mais afinidade para continuar nessa sua jornada. Então, isso é uma dica inicial. Agora, se você começa a prática e entra num estúdio de yoga, 99,9% das vezes você vai fazer uma prática de asana, das posturas físicas, a não ser que você tenha lá escrito meditação. Aí é bem comum você fazer uma prática sentada, meditativa, né? Mas eu acho que com o tempo a gente percebe que essa diferença, né, entre yoga e meditação vai cada vez quebrando um pouco mais, porque não existe yoga sem meditação. Mas enfim, se você entrar num estúdio de yoga e você vê lá meditação, vai ser 99,9% das vezes uma prática na imobilidade, uma prática meditativa, que também existem várias. Mas enfim, agora dentro do guarda-chuva yoga, o que é mais comum você ver é Hatha Yoga. E todas as vertentes que a gente usa o nosso corpo físico para o yoga vêm do Hatha. Ashtanga, Rocket, Kundalini, todas as vertentes que a gente vê dentro das posturas físicas vêm do Hatha Yoga. É o yoga tradicional. Eu falo isso porque existem várias tradições, né? Tem várias pessoas que falam que tradições são coisas diferentes, mas enfim. Essa é o guarda-chuva onde todos os métodos de yoga vêm. Dentro do Hatha Yoga, se você entra numa aula de Hatha Yoga, é comum você fazer uma prática que é mais devagar, ou seja, você vai segurar as posturas por mais tempo. É bem comum você fazer bastante exercício de respiração também. E é geralmente aconselhado para pessoas que estão começando a prática, por ser uma prática que não é tão fluida ou tão vigorosa. Então, se você tem interesse em começar a sua prática, nunca fez yoga antes, a Hatha é um bom ponto de partida de você entrar numa aula e experimentar. O outro mais comum que a gente vê é Ashtanga Vinyasa. No Ashtanga, a gente segue uma sequência fixa, uma sequência bem rígida que você deve acompanhar todos os dias que você for praticar. E dentro dessa sequência, o professor vai te dando pedaços dela para você ir trabalhando. Então, não é uma sequência tão criativa. Se você curte uma coisa mais, eu digo assim, militar,
mas não precisa ser tão assim, não num lado assim agressivo, mas só pelo lado realmente da regularidade e da rigidez da sequência. Se você quer essa disciplina de manter a mesma sequência, o Ashtanga é para você. E é uma prática forte. Se você já curte exercício físico, se você curte se movimentar de uma forma mais dinâmica e vigorosa, o Ashtanga pode ser uma boa escolha para você. Dentro do Ashtanga Vinyasa, a gente vê só o termo Vinyasa sendo promovido, né? E o que é o Vinyasa? Vinyasa é uma sequência que segue mais ou menos o padrão do Ashtanga. Vocês começam com as posturas de saudação ao sol, começa com a mesma sequência, o esqueleto, né, da sequência, aquecendo o corpo para depois segurar as posturas por um pouquinho mais tempo. Só que dentro dessa sequência, você tem muito mais oportunidade, o professor, né, tem muito mais oportunidade de criar e de variar. Por isso, se você é dançarino ou se você é dançarina e curte essa fluidez, esse dinamismo, essa criatividade dentro da sequência, você vai sempre encontrar uma sequência diferente em aulas de Vinyasa. Mesmo se você fizer uma aula de Vinyasa no Leme e fazer uma aula de Vinyasa em Copacabana. Pode ser, ou fazer uma aula de Vinyasa em Copacabana e em Londres. São práticas que vão ser bem possivelmente muito diferentes uma da outra. E é justamente essa pluralidade, essa diversidade, essa criatividade que dá o gosto para muitas pessoas. Você pode criar e colocar muitas coisas que você talvez já tenha facilidade. Por exemplo, se você tem algum background, alguma influência sua como professor, né? No circo, você pode colocar dentro do Vinyasa exercício de fortalecimento do circo, ou se você faz muita dança e quer colocar elementos da sua dança dentro da sua sequência do yoga, essa é a prática. O próximo seria o Iyengar, né? E dentro do método Iyengar, você segue bastante, se você é um nerd na sua anatomia do seu corpo e aonde você quer posicionar o seu corpo, o Iyengar foca bastante no alinhamento corporal, né? No alinhamento das posturas físicas. Então você eu super sugiro você começar a sua prática com a Iyengar, porque realmente te dá uma base muito boa da sua consciência corporal, de você realmente trazer vida para a pontinha da pele do seu dedo indicador. Eles realmente visam nessa precisão do corpo. E geralmente nessa prática do Iyengar você usa bastante auxílio de o que a gente chama de props, né? Ou dos acessórios do yoga. Então é bem bacana você aprender com esses acessórios como você distribui o seu peso, aonde que você posiciona o seu corpo, para você praticar da forma mais segura. Às vezes o Vinyasa ou Ashtanga, você pode fazer as posturas, como a gente não segura elas por tanto tempo, né? Você pode acabar fazendo essas posturas de uma forma incorreta, por ser uma prática mais fluida e mais dinâmica, né? Mas então a Iyengar dá uma base bem legal para você fazer as posturas de uma forma bem consciente. E dois dos estilos de yoga que eu dou com muita frequência é o Rocket e o Forest. O Rocket Yoga é uma vertente do Ashtanga, a gente segue os mesmos princípios da prática, como respiração e Ujjayi, os bandhas, os fechos energéticos, o ponto de olhar dos olhos, o drishti, né? Todas as ferramentas que a gente usa no Ashtanga, a gente implementa também no Rocket. Mas a sequência, apesar de ser diferente do Ashtanga, ela também é uma sequência fixa, né? Existem 3 sequências principais do Rocket, que seguem um esqueleto do Ashtanga, só que com menos rigidez, com mais opções de você trabalhar com posições avançadas, só que com modificações para o seu nível. Então é bem comum no Rocket você já começar a trabalhar invertendo o seu corpo, com postura de força, distribuição de peso, mas com várias modificações que te dão como um passo a passo para você fazer as posturas que talvez você demoraria muito mais tempo dentro da sequência do Ashtanga, né? E por último, o Forest, que é a prática que eu me apaixonei, que eu divulgo no Brasil, que vem da professora Anna Forrest e une as tradições nativas do xamanismo com o yoga. E é uma prática maravilhosa que visa mais a permanência das posturas, mais trabalho de core, de centro, e relaxamento de pescoço, que é uma delícia. São comandos assim específicos, né, que a gente trabalha dentro da sequência, que não é fixa, do Forrest, a gente sempre varia.
Mas é uma prática que visa a cura emocional. Se você tem algo trabalhando dentro do seu corpo que você quer curar, essa é a prática para você. Visa a cura emocional. Visa o trabalho interno de renovação. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a ter um pouco mais de consciência dentro dos diferentes estilos de yoga. Se você tem alguma dúvida de um estilo específico, me escreve aqui que a gente continua a troca. Ahou! Namastê!